Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber futuras notificações, beleza? Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que é extremamente conhecido de todos nós, mas que, no meu modo de ver, tem sido muito ignorado nos nossos dias. Que diz o seguinte, que está lá em Mateus 28, do verso 19 ao 20. Que diz o seguinte, do verso 18 ao 20. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu costumo dizer que Jesus ele é um Deus de uma obra perfeita e uma obra completa, porque ele começa esse texto dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, aquilo que é o meu corpo, que é a igreja, pode e deve exercer essa autoridade, porque essa autoridade me pertence. E sendo a igreja o meu corpo, ela pode exercer essa autoridade na terra, porque ela foi dada no céu, mas também na terra. Mas aí ele dá uma ordem, ide, vírgula, portanto, vírgula. E essa ordem é uma ordem imperativa, não é uma ordem que nós podemos negociar ou podemos dizer que no momento que nós quisermos, nós podemos fazer ou não. Não, Jesus dá uma ordem imperativa. Ide, portanto. Por que é usado o termo portanto? Porque ele está dizendo que toda autoridade já lhe foi dada. E que nós, como sua igreja, pertencentes ao seu corpo, nós exerceremos essa autoridade na terra. Então, a ordem de Jesus é nesse aspecto que tudo aquilo que vocês precisam, tudo que nós precisamos, já nos foi concedido. E a palavra de Deus mostra que o reino de Deus está dentro de nós. E aí ele diz, fazei discípulos. Eu estou falando tudo isso porque esses dias eu dando uma aula sobre amizade, enfim, e um irmão perguntou uma coisa muito interessante. Quando Paulo morreu, quem continuou com as igrejas? E isso ficou muito latente na minha mente, porque nós estamos fazendo a igreja e constituindo, principalmente dos anos 2010 para cá, mais ou menos, em que as pessoas elas são muito ensimesmadas. Eu estou falando de igreja, não estou falando do mundo. Elas estão somente preocupadas em melhorar de vida, elas estão somente preocupadas em vir orar para que algumas situações nas suas famílias sejam resolvidas, os seus problemas pessoais, seus problemas financeiros, enfim. E eu não sou contra necessariamente essas coisas, mas a palavra nos mostra que naquele grande dia nós seremos julgados por aquilo que nós fizemos para o outro. Porque a palavra mostra assim, olha, tive fome, tive sede, estive nu. E o próprio texto aqui nos mostra que nós fomos chamados por Deus para que nós façamos. E façamos o quê? Discípulos. Nós temos esta obrigação e esse chamado, essa responsabilidade diante de Deus e esse mandamento. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, não é somente ganhar, é cuidar, é ensinar, porque na continuidade do texto assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Hoje, se você chegar para muitos cristãos, eles sabem perfeitamente quem são os integrantes do Big Brother. Qual foi o último eliminado da fazenda, mas se você perguntar para ele o nome de pelo menos 5 discípulos, ele não vai saber responder. Se você perguntar para ele pelo menos o nome de 5 tribos de Israel, muitos não saberão responder. Se você chegar para algum cristão e disser assim, cita para mim sem ler João 3,16, que talvez seja o resumo de toda a Bíblia, ele não vai saber se responder. Cite para mim um versículo de cor que você tenha na sua mente, dando a referência.
ele também não vai saber. Então, isso mostra que nós temos uma responsabilidade e nós estamos fugindo dessa responsabilidade e desviando o foco daquilo que realmente é necessário. Porque se nos julgamos uma bênção e nos julgamos pessoas nas quais nós temos contribuído para a igreja, nós precisamos reproduzir isso, nós precisamos fazer discípulos. Só que essa questão de fazer discípulo passa por uma coisa extremamente importante, que é relacionamento. E eu falava sobre Paulo, de pessoas, por exemplo, Onésimo, que era um escravo que fugiu do seu senhor, mas ele se converteu conhecendo Paulo, e Paulo recomenda ele de volta ao seu senhor para que ele não recebesse mais como escravo, mas agora como irmão, porque ele estava convertido, e Paulo chega a dizer: faça para ele como se fosse para mim. E o próprio Paulo mostra que ele teve divergências com Barnabé em função de Marcos, mas depois de um certo tempo ele pede para que Marcos venha até ele, dizendo que ele lhe era muito útil. E ele diz nessa carta aos Colossenses que Marcos tem estado com ele. Quer dizer, num primeiro momento ele até brigou com Barnabé em função da questão do seu sobrinho Marcos, mas depois ele se reconcilia e depois faz com que Marcos se torne útil no seu ministério. Então, isso mostra que o relacionamento ele é extremamente importante. E as pessoas hoje, muitas vezes, elas vêm para a igreja, fazem parte, até vão para uma célula, mas é aquela coisa, se reúnem no primeiro momento, se reúnem naquela reunião, fala das discussões que tem que discutir, mas não tem uma profundidade no relacionamento. As pessoas não querem ser corrigidas, as pessoas não querem obedecer, as pessoas... E aí eu tenho um vídeo que eu coloquei esses dias aí, perguntando se você é bode ou você é ovelha. Porque o bode ele não produz, a ovelha produz lã, o bode não. E ele só reclama e não obedece. E a ovelha tem essa capacidade. Então nós temos produzido o quê? O que nós temos feito? O que nós temos gerado? Qual é o legado que nós estamos deixando? E aí eu falava ontem na pregação que eu tinha uma preocupação muito grande de todas as vezes que eu exercia uma função na igreja, eu colocar pelo menos uma ou duas pessoas juntamente comigo, do meu lado. Para quê? Para que na minha ausência, aquela pessoa pudesse dar continuidade àquilo que eu estava fazendo, ou até melhor, né? Apesar do que a Bíblia diz que o discípulo jamais será maior do que o seu discipulador. Mas, independentemente dessas coisas, a grande questão é: nós um dia iremos perder as nossas forças físicas, iremos morrer, e quem que nós deixaremos? Se hoje eu morresse, quem estaria no meu lugar? Se hoje você morresse exercendo as funções que você exerce na igreja, quem assumiria o seu lugar? Essa que é a grande questão, e isso tem que ser uma preocupação muito grande, porque não é o que nós estamos construindo para nós mesmos, é o que nós estamos construindo para o reino de Deus. E aí tem um outro problema, porque as pessoas muitas vezes elas se sentem ameaçadas em função de levantar outras pessoas. Isso não vai acontecer. E aí eu olho muito para o pastor Luiz Hermínio, que ele até um tempo atrás ele fez um vídeo mostrando uma reunião de todos aqueles irmãos que começaram com ele desde lá do início do Mervan. E muitos deles hoje estão no ministério, estão assumindo igrejas, sendo pastores titular, e o ministério é assim. Ele às vezes é um pouco ingrato, porque vai gerar um relacionamento profundo, mas num dado tempo aquela pessoa ela vai dar continuidade ao seu ministério, às vezes até mesmo abrindo uma outra igreja, exercendo uma outra função, e aí gerando um certo distanciamento. Mas quem está ganhando com tudo isso é o reino de Deus, porque a ordem de Jesus é essa: fazei discípulos. Então a questão para resumir tudo, que nós temos que nos colocarmos é quem que nós estamos discipulando, quem que nós estamos cuidando, a quem nós estamos ensinando. Mas isso não é só para o pastor, isso é para todos, é uma ordem imperativa para todos nós. A ponto de Paulo ele fala assim: olha, as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. As mulheres mais velhas estão usando essa lógica, elas não querem gastar tempo, as mais novas não querem ouvir, e assim isso vai acontecendo com os homens, com os jovens, e assim vai. Nós precisamos
focar e realinhar aquilo que nós temos como propósito de igreja e precisamos entender o ide de Jesus, que é ir fazer discípulos. Quantos discípulos nós temos feito? Quantas pessoas estão realmente arraigadas? E quando nós vemos pessoas indo de igreja em igreja, de um canto para o outro, porque a igreja X oferece isso, oferece aquilo, nós até um tempo atrás não dávamos atrás de nada disso, porque o que nos mantinha no lugar era o relacionamento que nós tínhamos com as pessoas, com a liderança, com os irmãos, enfim. Porque nós precisamos estar arraigados. Isso só é possível através de um discipulado firme, profundo e bíblico, porque nós não fazemos discípulos para nós mesmos, nós fazemos discípulos para Cristo. Pense nisso. Deus abençoe você.